E eu gostaria de dar boas-vindas, então, a todos no lançamento do nosso fluxo digital. Para começar, eu gostaria de apresentar as pessoas que estão presentes aqui hoje e que vão falar um pouquinho com vocês ao longo dessa noite. Primeiro, a gente tem o Dr. Alberto Blay, nosso CEO, que vai fazer a apresentação institucional, junto com o Dr. Sam e o Dr. Jamil, que todos dispensam apresentações, né? Os nossos membros aí do Conselho Científico da Pleno, sócios fundadores. Está com a gente também hoje a professora Andréa Son, ela é mestre em implantodontia, especialista em prótese, e hoje coordena o nosso Planning Center, uma das responsáveis pelo desenvolvimento do fluxo que a gente vai apresentar para vocês e pelos planejamentos do Planning Center. Com a gente também estão o Marco Jorqueira, engenheiro, hoje integrante da nossa equipe de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e junto com a doutora Andréa Son, é responsável pelo desenvolvimento dos itens que iremos apresentar. Tá? Eu sou a doutora Magda, sou coordenadora do Learning Center, do Departamento de Educação Clínica, e por isso estou fazendo aqui essa apresentação para vocês hoje. Então, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de tempo de todo mundo, e para a gente começar o evento, eu vou passar a palavra, então, para o doutor Alberto. Obrigado, Magda. Obrigado a todos, obrigado pela presença. Uma pena que a gente não possa fazer um evento presencial, mas já que faço um convite a todos, para quem ainda não nos visitou, que venha um dia, agende uma visita conosco para vir até a Pleno. Vai ser um prazer enorme receber todos vocês. A empresa foi feita realmente para os dentistas, para vocês conviverem com a gente no Planning Center, no Learning Center e também conhecer todas as instalações que a gente vai mostrar um pouquinho hoje nessa conversa. É um evento corporativo, mas a gente vai tentar fazer de forma totalmente informal para vocês, para contar um pouquinho, né, da ideia do porquê a Pleno existe, e a gente vai discorrer ao longo aí desse nosso bate-papo sobre os produtos da Pleno, e chegando hoje, né, hoje é um evento diferente dos que a gente faz normalmente às quintas-feiras de forma virtual, né, para nós é mais uma conquista da Pleno, trazendo a modernidade, né, que é o nosso objetivo, né, com qualidade, tecnologia sempre embasada em ciência, trazendo benefício para o clínico, e a gente não poderia deixar de uma empresa do século XXI para o dentista do século XXI de ter uma linha muito sofisticada do digital. E é isso que a gente vai conversar hoje. Então, é uma história que começou há mais ou menos 13 anos atrás. Magda, se você quiser passar o próximo, por gentileza. Eu, Sam e o Jamil, com uma pretensiosa ideia que parecia simples, que era simplesmente criar um bloco ósseo customizado. Assim, a gente já se relacionava muito no meio acadêmico, eu, o Sam e o Jamil, né? O Sam foi meu professor, meu mestre, ainda somos irmãos, né? Eu, Jamil e Sam, e a ciência acabou nos unindo cada vez mais. E os desafios clínicos, né? E também, sim, por que não científicos. E a gente achou que ia ser muito fácil criar um bloquinho ósseo customizado a partir de uma tomografia. Levamos quase 14 anos, né? Uma longa jornada, desde escolher as tecnologias, escolher o local da fábrica, o porquê desse local, o porquê dessa planta, como a gente construiu a planta, né? Magda pode mostrar. A gente fez uma fábrica exatamente dedicada e planejada, né, para receber esses equipamentos. Então, todo o conceito era para realmente a gente mostrar alto padrão de qualidade e excelência em tudo que a gente faz, a gente poder integrar de forma muito, eu diria que surpreendente, né? Unir áreas, unir pessoas, né? Criar inovação. Então, toda essa planta foi projetada para não só incorporar equipamentos, mas como inspirar pessoas para que a gente consiga, né, ao longo da nossa jornada, continuar trazendo sempre muita inovação para todos os dentistas e os profissionais da área de saúde, porque a Pleno provavelmente tem produtos que devem extrapolar os muros da odontologia e a gente acabar aterrissando também em áreas da medicina. Então, realmente, venham nos visitar, vale a pena, a gente tem área para visitante, para treinamento, realmente é uma experiência diferente, a gente trouxe todos os conceitos de uma empresa de primeiro mundo, estamos no Brasil, e eu acho que um dos nossos objetivos, né, trazer para o melhor dentista do mundo, que é o brasileiro hoje, uma empresa de ponta, né, com produtos de alta performance e alta qualidade.
Então, sintam-se convidados a nos visitar, e eu acho que vocês vão se surpreender não só com instalações, né, o nosso controle de qualidade muito rígido, e os produtos, né, porque realmente tudo que a gente criou é para o dentista ter facilidade no uso e ter uma performance, né, fora do padrão do que a gente está acostumado. Então, Jamil, você quer falar um pouquinho dos regenerativos? Claro, Beto. Boa noite a todo mundo, boa noite a todos. Muito legal tê-los aqui, né? Esse é um dia, digamos, ele é especial porque a gente está dando prosseguimento a toda a tecnologia disruptiva da Pleno, mas ao mesmo tempo, né, falando que aos poucos a gente vai introduzindo o conceito do mindset digital, da mentalidade digital, e não simplesmente a adição de equipamentos ou outras consequências, né, outros pilares e outras máquinas. E o portfólio da Pleno hoje, eu gosto sempre de falar isso, que ele atende a 99% do que o cirurgião dentista que milita na área da implantodontia ou da periodontia, ele precisa. Então, a gente tem os regenerativos e os implantes. Dentro dos regenerativos, o portfólio da Pleno, ele é muito completo. Hoje, a Pleno é a única empresa do segmento, né, que a gente tem tanto biomaterial particulado, né, sintético, e a membrana. Então, se você migrar para a Pleno, se você estiver com a Pleno, é uma empresa que vai fornecer 99% de todo o material, de todo o staff necessário que o clínico, né, ou especialista em pério, implante ou cirurgia, que milita na implantodontia, vai poder utilizar. E isso é muito legal, pode passar para mim, Magda, né, falando da inovação da Pleno. Primeira coisa, nós não temos nada de origem animal, né, nada de origem orgânica, quer seja animal ou humana. E isso é muito legal, parece fácil falar isso pós o Covid, mas lá nos 13, 14 anos atrás, como o Beto bem lembrou, né, quando eu e o Sami, né, juntamente com o Beto, decidimos construir um bloquinho ósseo, porque vocês sabem, né, gente, dentista é tudo no diminutivo, é um bloquinho ósseo, é uma coisa fácil, não, é trivial, gente, e não tem absolutamente nada de trivial, né, eu brinco, né, eu comecei a perder meus cabelos, o cabelo do Sami ficou mais branco, platinado, bacana, do Beto deu uma grisalho também, e depois saiu uma propaganda, né, uma pesquisa publicada na Science, eu acho, na Nature, da Harvard, falando que o estresse deixa os cabelos brancos. Ninguém precisava fazer pesquisa nenhuma, era só perguntar para mim, para o Beto e para o Sami, que deixa o cabelo branco, nós responderíamos trivialmente, facilmente no que acontece. Brincadeiras à parte, gente, transformar a matéria-prima do bloco customizado, que é o nosso foco, né, do que foi criado a Pleno, porque a gente tem hoje dos grânulos, né, do biomaterial, é sem sombra de dúvida uma grande mudança de paradigma. Por quê? Todos nós estávamos habituados, né, a não utilizar biomaterial sintético. Então, se você pegar o meu livro, o livro do Istvan Urban, o livro do Joly, estava assim: aumenta os ossos verticais, nós contraindicamos a utilização do biomaterial sintético. Pessoal, vamos colocar data nas nossas definições. Falávamos isso por dois motivos muito básicos. Primeiro, que todo biomaterial que era uma hidroxiapatita pura era um vidro moído, altamente sinterizado, altamente cristalino, aonde ele apenas era colocado justaposto ao tecido mole e ao tecido duro. E o segundo, todos os materiais bifásicos, onde eu tinha beta-TCP e hidroxiapatita nas mais diferentes concentrações, 60, 40, 65, 35, nós tínhamos em proporção de pó, de peso, como pó de açúcar e pó de café. Então eu tinha 40% de beta-TCP em proporção e 60% de hidroxiapatita. O que acontecia? O beta-TCP era rapidamente absorvido e eu tinha uma redução desse volume. O biomaterial da Pleno, nós não temos essa proporção em pó, e sim para cada grânulo. Cada grânulo do Pleno Os, cada partícula ela é bifásica. Eu tenho beta-TCP e hidroxiapatita em cada grânulo, fazendo com que eu não tenha essa reabsorção, essa redução de volume, por causa das características dela que eu vou falar
imediatamente após. Só falar das apresentações, nós temos 2 tamanhos de grânulos, 250 a 500, 500 a 1000, as partículas mais finas, né, para pequenas regenerações e para alvéolos, as partículas maiores para grandes regenerações, aumentos ossos verticais e seios maxilares, né? A unidade de medida no Brasil não é cc, é grama. Então, só para vocês terem uma noção da quantidade, né, da fração, 2 gramas do pleno osso de 500 a 1000 vai chegar por volta de 2,7, 2,8 cc's, o que é bem legal. Além de todas essas características, passa para mim, Magda, por favor. Né? O mais legal do pleno osso é quando você tem essa composição, que todo mundo fala, por que o seu biomaterial é diferente? Por causa da porosidade. Gente, nós utilizamos hoje o biomaterial bovino pela característica que ele tem de semelhança ao tecido ósseo, de trabeculado, e por isso que nós não utilizávamos o biomaterial sintético. Agora, o biomaterial sintético, nessa nova composição, nesse novo processo fabril, nós temos 52% de porosidade, o que confere alta molhabilidade, sendo que 80% desses poros são interconectados. Além de ter um biomaterial 100% sintético, onde você não tem nada de origem animal, você não vai ter os prions ou prions no inglês, que são aquelas proteínas que só são denaturadas acima dos 500, 600 graus Celsius, né? Quem quiser mais informações, a Magda, eu, ou a Andréia, qualquer um da Pleno pode enviar. Esses artigos são antigos, é mais velho que andar para trás. Nas últimas 2 décadas, vem muitos se discutindo sobre os prions ou prions, né? Só para quem refrescar a memória, por exemplo, alguém que recebe algum tipo de enxerto, quer seja médico ou odontológico, de origem animal ou humana, ele não pode doar sangue. Dependendo do banco de sangue, ele nunca mais vai poder doar sangue pela manutenção desses prions ou prions. Então é legal a gente rever alguns desses artigos. E também a hidroxiapatita e o beta-TCP são altamente biocompatíveis. Eles vão favorecer a adesão e a proliferação celular, tanto pela conformidade, pela anatomia, também como a mudança daquele microenvironment, né? Do aumento do pH na dissolução do beta-TCP, aumento da fosfatase alcalina, favorecendo a formação óssea. Pode passar para mim, Magda, por favor? Eu estou me sentindo em 1996, quando os professores tocavam aquela baratinha, passa para mim, né? Ai de você se você dormir. A Magda está relembrando o período que ela estava comigo na pós-graduação, né? Que eu falava assim, ó, monta a aula para mim. Agora ela só passa, né? E quando caía o carrossel com todos os slides, né? Nossa, ai se derrubar, se derrubar e montar torto ainda, eu acho que o Wilson e o Elcio matariam a gente. É isso. E o legal disso tudo, pessoal, é que quando vocês veem esse quadro foi muito legal, né? Que a gente no wrap-up, eu, o Beto e o Sami, o Beto estava montando uma parte da aula dele para o INDE 2019, que saudade das aglomerações e dos congressos, né? Que a gente fazia essa correria. O Beto, ele queria mostrar de uma maneira muito pragmática e direta quais seriam as diferenças e as vantagens entre os 3 tipos de enxertos que nós temos disponíveis. O autógeno, né, que é o gold standard. Por que ele é gold standard? Ele é osteogênico, osteoindutor e osteocondutor. Ah, mas ele tem morbidade e você tem que reduzir o tempo cirúrgico. Quando você tem o homógeno, no Brasil, nós só temos acesso a enxertos de origem humana, né, da mesma espécie, mas de indivíduos diferentes, que é o amigo morto, fresco, congelado. Hoje, eu acho que ninguém mais utiliza. E se utilizar, eu não vou dar aqui palco para isso acontecer, né? Eu, Beto e o Sami, nós não utilizamos há mais de uma década, né? Mais, acho que 2007, 2008. Né? Quem quiser uma coleção de casos muito bonitos, o Sami tem um monte, eu tenho um monte e o Beto tem outro monte. Inclusive, a gente tem até no vidrinho a quantidade dos blocos que a gente tem, né? Para poder usar esses fragmentos. Os heterógenos, nós passamos a utilizar em demasia, pelas características, pela propriedade de formação óssea, pelas características que ele apresenta, que são sensacionais, são muito boas mesmo, mas você tem aquela parte que ele pode ser mutagênico, né, ainda tem, e você reduz as complicações, porque você não precisa. Lembrando que nenhum biomaterial de origem orgânica é 100% livre de prions ou prions.
Jamil, quer dizer que todo biomaterial heterógeno de origem animal, quer seja bovino, equino ou suíno, ele é contaminado? O Jamil não está falando isso. O Jamil garante que 100% dos biomateriais que nós utilizávamos ou utilizamos, ele é controlado 100% para as doenças que nós conhecemos hoje. Para o que a gente não conhece, ele não é controlado. Quem fala isso? O Jamil, a pleno? Não, a literatura, pessoal. Qualquer livro de biomaterial vai mostrar isso para vocês. E o sintético? O sintético só tem vantagens. Problema. Tínhamos um problema de processo, que a gente não conseguia utilizar. Embora ele tivesse todas essas propriedades, nós não conseguíamos utilizar. Por quê? Pelas características físicas e químicas, as quais, pleno, após anos, levamos mais de 10 anos para chegar à formulação do particulado. E hoje nós temos a grata surpresa, né, de ter, né, grandes formadores de opinião, já falando, Jamil, estou reabrindo meus enxertos, alvéolos, implantes inseridos em cavidades sinusais com 50, 60, 70 newtons por centímetro na catraca, né, evidenciando não só a ótima biocompatibilidade, mas também como a formação óssea, né, predizendo a formação do leito receptor para a inserção do implante. Pode passar para mim, Magda, por favor? E a membrana de PDO, gente, uma pena que o online não deixa colocar. Se vocês estivessem lá presentes, eu falo assim, gente, pula, porque eu não vou explicar nada. Né? Nossa, que prepotente, eu não vou explicar. Vamos fazer um hands-on, porque você tem que manipular. Que eu falo que o dentista, ele gosta de ver com as mãos. Gente, a Plenum Guide é uma membrana de polidioxanona, do PDO. Alguns dos colegas que estão aqui já militam em harmonização orofacial, conhecem o PDO dos fios de sustentação. Entretanto, o que nós aprendemos? A partir do momento que você altera, né, o processo fabril, utilizando a mesma manufatura, a mesma matéria-prima, você altera a característica físico-química do produto. O PDO é uma delas. A PDO, ela não é impressa, porque você não tem um arquivo digital, mas ela aparece porque você tem uma adição de material. Né? Ela é utilizada por melting electrospinning, onde você deposita as fibras do PDO e pela espessura da membrana, 0,25, meio e 1, você pode ter até 8 a 9 meses de manutenção da membrana, totalmente reabsorvível. Né? Além das 3 espessuras, ela tem 3 tamanhos, 15 por 20, 25 por 25 e 30 por 40. A 30 por 40 por 1 milímetro, ela consegue substituir as telas de titânio e as membranas de politetrafluoretileno expandido associadas a parafusos tendas, à manutenção desses rebordos. Hoje, né, nós podemos substituir, né, as membranas não reabsorvíveis para grandes regenerações de maneira muito previsível, prática e segura. Pode passar, Magda, né? O PDO é um polímero altamente estável, né? Ele é 100% sintético, ele não tem nenhum contaminante, porque ele não é de origem orgânica, né? Ele não estimula a reação imunogênica, então ele não dá reação de corpo estranho. Para quem tem cabelo mais branco que eu, lembra daquelas membranas da Guidor, né, que a gente utilizava, as Biomed Extend, né, que eram de ácido polilático e poliglicólico, que nada mais é do que o mesmo material que nós tínhamos, que a gente tem no Vicril. Quem aqui nunca teve um paciente formando fístula? Imagina formar uma fístula numa membrana 30 por 40, né? E ele, em seu estado semicristalino, ele ou na hora que ele está se decompondo, né, reabsorvendo a membrana, não vai sair tudo pela urina, né, ou sai pelo ciclo de Krebs em CO2. E outra, você não precisa remover do paciente. Então, dependendo do aumento ósseo que você faz, vertical, horizontal, você pode até partir para uma cirurgia flapless ou para uma cirurgia menos invasiva. Porque quando a gente fixa essas membranas de teflon e telas de titânio, você tem que abrir e reabrir novamente para poder acessar os parafusos. Passa para mim, Magda. E o mais legal de tudo isso, né, é que hoje os biomateriais, quando você utiliza processos de adição de matéria, você trabalha com biomateriais que são chamados de biomiméticos, né? Nós fomos citados em uma matéria espontânea da Veja Saúde, acho que mês passado, me corrija se eu estiver errado, Beto Sami, né, mês passado, falando sobre materiais biomiméticos ou biomateriais inteligentes. O que são biomateriais biomiméticos inteligentes? Eles se comportam segundo a característica do seu leito. Vou dar um exemplo para vocês. Né? A membrana de PDO,
né, ela se assemelha muito às fibrinas oriundas, né, o que eu tenho na membrana de LPRF, né, comparando muito a uma matriz extracelular. Essas imagens, da esquerda para a direita do monitor de vocês, que vocês estão vendo, essa imagem colorida, ela é da Nature, de 28 de fevereiro de 2019, mostrando uma microscopia muito bacana de matriz extracelular, e vejam como a membrana de LPRF, a membrana de PDO, elas se assemelham muito. Isso começa a dar um mimetismo. Então, o organismo, além de ter um biomaterial onde não vai ter a antigenicidade, não vai formar reação de corpo estranho, o organismo reconhece como sendo alguma coisa próxima do corpo dele, que ele já coloca. Pode passar. Ela é histocondutora, né, Jamil? E isso começa a ter... Jamil? Sim, aí, né, o que o Beto está falando, que ela é histocondutora nas situações como essa. Então, além dela carrear, né, ela vai ter a troca de membrana, vai impedir a entrada dos fibroblastos, mas ela vai permitir toda a troca do meio interno, do defeito, para o meio externo. E ela, por ser histocondutora, como o Beto disse, né, você consegue até ver a diferenciação nas membranas de PDO em 5 dias de osteoblastos, e em 11 dias você tem a mineralização. Isso que você está vendo são imagens que nós fizemos utilizando células tronco humanas. A Pleno é a única empresa do segmento nacional que, além das pesquisas originalmente necessárias para a homologação na Anvisa, nós ultrapassamos isso, né? O nosso core business, a empresa, ela é suportada por pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a gente, não satisfeito em utilizar fibroblastos de fenótipo humano de origem de rato, nós utilizamos células mesenquimais adultas de origem humana, removidas de seres humanos, para ver o comportamento dessas membranas. E elas, por serem histocondutoras, caso haja uma exposição acidental na cavidade bucal, ela é imediatamente, né, ela é incorporada pela mucosa, ou pelo tecido gengival adjacente, né, evitando a formação de fístulas e também aquela formação que você perde todo o teu enxerto. Então, não tem aquela formação daquelas pseudocavidades, pseudobolsas, pseudocísticas, onde você começa a ter a infiltração, né, e a contaminação de todo o teu enxerto, o que é muito legal. Pode passar? Beto, Sami, por favor, me complementem, fiquem à vontade para isso. Tá? Então, a parte da hidrofilia da membrana, da seletividade, do tempo de reabsorção é muito legal. Por exemplo, hoje, se eu pegar 3 membranas de colágeno, onde cada uma leva 3 meses para ser reabsorvida, se eu colocar uma sobre a outra, elas não vão levar 9 meses, porque a membrana de colágeno ela trabalha com cross-linking, que é o entrelaçamento químico das fibras colágenas. A PDO não. Você aumentando a espessura, proporcionalmente aumenta o tempo de reabsorção. Então, imaginem vocês trabalhar com uma membrana onde eu tenho um tempo de reabsorção que varia de 3 a 9 meses. Ela é elástica, flexível e totalmente maleável. Chegando a de meio e a de 1, você conseguir, inclusive, parafusar e suturar, diferentemente do colágeno que você vai embolar. Então, todas as técnicas que vocês estão habituados a utilizar, salsa de Technique, pequenas regenerações, selamento de alvéolos, você tranquilamente vai fazer com a PDO. Pode passar, Magda? E, finalmente, né, os implantes da Pleno, né, essas maravilhas que vocês estão vendo aqui, né, como o Sam e o Beto dizem, essas belezinhas, porque a gente não cansa de olhar para eles, né? O portfólio da Pleno, a gente tem os implantes, pode passar, Magda, né, da plataforma 3.0 a 6, então a gente tem 3.0, plataforma regular 3,5 a 6, o short 4,5 a 6, né, implantes de 15 de comprimento, onde você consegue colocar, onde tudo é feito por microfusão a laser das partículas de titânio de grau 23, que nada mais é o titânio grau 5, só que em partículas, esferas, que vão de 15 a 45 micrômetros. Jamil, qual que é a diferença básica? Porque no final, implante é implante, Gente, não é assim. O implante de manufatura aditiva, ele tem 3 características que são únicas dele. Primeiro, tipo de superfície. O implante da Pleno, ele nasce pronto. Ele tem a superfície, ele não vai ter um pós-tratamento de superfície, né? Vou mostrar isso para vocês. Segundo, né, a superfície, ela é biomimética, ela é inteligente.
ela é ótima para absorção do plasma sanguíneo. Vou mostrar o trabalho recém-saído do Nelson Pinto, lá do Chile, publicado internacionalmente, está no PubMed. Ele é ótimo para isso, só que ele não é bom para absorção bacteriana. Não existe nada no mercado mundial que faça isso, porque todo biomaterial que é hidrofílico para o plasma sanguíneo e é hidrofílico para o biofilme bacteriano. Os biomateriais biomiméticos ou inteligentes são ótimos para uma coisa e não são tão bons para outra. E, finalmente, o modo de elasticidade, onde você tem um modo de elasticidade que é 10 vezes maior do tecido ósseo, né, quando os outros são de 30 a 40. Por favor, meus amigos, não confundam porosidade, fragilidade e modo de elasticidade. Tá? São com rugosidade, né, Jamil? Completamente distintas. E eu gosto de chamar esse ponto porque o Jamil, pessoa física, teve dificuldade de entender isso. Então não é trivial. Né? Completa, Beto. Não, a ideia é essa, exatamente o que você falou, né? Nos implantes eles não são porosos, eles são absolutamente sólidos. Eu acho que o próximo slide, Magda, você pode passar, exemplifica um pouco disso. Né? Como é que a gente vai ter um pistão de uma Porsche ou uma pinça de freio de uma Bugatti? Porosa. De uma peça porosa. Na realidade, ele é absolutamente sólido e tem a rugosidade da superfície que, no nosso caso, a gente desenhou para mimetizar o trabeculado ósseo e, assim, o reconhecimento celular ser muito mais rápido, né? E é o que a gente vem percebendo dia a dia com cada pesquisa. Então, vocês estão vendo aqui, né, como não a sofisticação que você consegue dar na impressão dessas peças, né, a solidez desse processo. São empresas pequenas, né, que estão hoje já incorporando essas tecnologias no seu dia a dia, né? Você vê uma Porsche e uma Bugatti, empresas que prezam alta performance, a Boeing, turbinas de avião. Então, aqui só exemplificando, gente, é absolutamente seguro, só que é muito mais difícil você imprimir um implante de 3 milímetros de diâmetro, com um cone Morse, onde lá no topo, como vocês estão vendo aqui, na entrada do componente protético, você ter 0,4 milímetros de parede de cada lado. Está aqui o Jorqueira, que é o nosso engenheiro, que ajudou a projetar isso, para dizer o quão difícil e o quão complexo é você ter uma peça impressa, onde vai ter uma resistência acima de 600 newtons de carga estática oblíqua sobre essa peça. Então, gente, foi um desafio muito grande, como o Jamil falou, foi uma década tentando resolver problemas e trazendo aqui o que vocês estão vendo. Jamil, desculpa te interromper aí. Não, eu acho que essa informalidade, Beto, é importante, porque da mesma maneira que isso foi impactante para a gente, para alguns colegas que não estão habituados a isso, nós levamos uma década para entender isso, então não é nada anormal, né, às vezes haver essas diferenciações na compreensão, inclusive dúvidas, o que é muito comum, né? Isso, como o Beto disse, como o Sami sempre frisou, o implantodontista brasileiro, ele é muito sério, né? E às vezes ele é tão sério e ele é tão bom que às vezes ele fica um pouco cético, ele fala assim, puxa, eu estou tão bem com esse sistema, eu estou tão bem com isso, para que eu vou mexer com A ou com B? Você não vai mexer com A ou com B, você sim tem agora uma nova tecnologia para que você possa oferecer para o seu paciente, para que sirva, né, de ponto biológico, uma melhora biológica. Vai melhorar para você a sua usabilidade como colega, como cirurgião dentista, e você vai oferecer um algo a mais para o seu paciente. Esse é um ponto legal. Então, hoje, se periimplantite é um problema, né, ou passará a ser um problema, ou a incidência está difícil, muito alta, imagine um produto que ele é biomimético, onde você consegue tratar, passa para mim, Magda, onde você consegue melhorar a osseointegração, sem, no entanto, aumentar a absorção bacteriana. E esse é um trabalho muito bacana, né, do Nelson Pinto, é um trabalho independente, foi publicado na Biometric Research International, que tem um fator de impacto bem legal, bem alto. Essa é uma revista médica, né, não é uma revista odontológica, esse é o ponto, onde ele compara a interação de diferentes superfícies de implantes com o líquido, né, o fibrinogênio líquido, né, que é aquela porção líquida do LPRF. Esse é um estudo independente, pode passar para mim, Magda, onde ele compara várias marcas comerciais que vocês estão vendo aqui, né? Isso é o que está no artigo, então ele coloca cada implante no fibrinogênio líquido, então está aqui os implantes
que ele comparou. E o mais legal, né, aquele velho ditado chinês, né, que uma imagem vale mais que 1000 palavras, você olha todos os implantes. O único que você não consegue ver um implante por trás do fibrinogênio é o da Pleno. Por quê? Por causa da característica da superfície, né? E ele coloca isso está no artigo, está no texto, é só pedir para a gente, é só ir no PubMed, que isso nunca foi observado em nenhum outro implante. Né? Essas fibras elas têm um diâmetro tão largo que eles simplesmente acarpetaram todo o implante. Né? Tamanha é a capacidade de absorção dessas proteínas, sem, no entanto, que o implante da Pleno precisa estar imerso em líquido. Sami, você quer falar alguma coisa? Só para relembrar que foi a primeira vez, como ele descreve no trabalho, onde ele vê fibras entrando perpendicularmente à superfície do implante, né, quando comparado aos outros. Isso traz para a gente uma mudança de paradigma, onde a gente achava que nunca teríamos fibras entrando nos implantes. Aqui a gente Sim. vê nesse trabalho, que a gente sabia por ter visto isso anteriormente, que a gente tem essas fibras entrando, isso é de suma importância no selamento biológico dessa tecnologia toda. O selamento da mucosa periimplantar, né? Então, vejam, pessoal, se a gente começasse a fazer um checklist, então eu tenho superfície biomimética, né, melhor para absorção, tenho um modo de elasticidade que é próximo do tecido ósseo. Então, hoje, trabalhar com uma cerâmica monolítica, uma zircônia, e começar a ter uma melhora biológica, então a gente começa a fazer um checklist. Pode passar, Magda? Né? Associados, obviamente, né, à macrogeometria do implante. Né? Eu sou reticente em falar isso. É quase clichê falar que um implante em 2021 é cone Morse, né? Conexão interna cônica com 11 graus. Mas, gente, nós trabalhamos com implantes cone Morse há mais de 20 anos. A utilização do cone, né, da conexão interna cônica, ela gera não só estabilidade mecânica, como também biológica. Então, nós começamos a fechar as características do implante com que a literatura, o mundo, tem feito nos últimos 40 anos. Então, nos últimos 40 anos, o que a gente tem, tudo que a gente tem antes da Pleno é da década de 80. O que mudou? Macrogeometria, superfície. Claro que houve uma evolução. Depois da Pleno, nós revolucionamos a implantodontia. Processo de manufatura aditiva, processo de biomateriais biomiméticos, absorção bacteriana reduzida, né, que hoje é uma preocupação. Existem empresas hoje que estão voltando a anodizar a parte cervical do implante, né, um déjà vu. Pessoas da minha idade, do Sami e do Beto, já viram isso. As 3 espiras eram lisas, as outras eram tratadas, né? É como se eu fosse casar hoje, vou casar, assina aqui tá bom, então já assina aqui a separação, just in case. Né? Então você coloca o implante, as 3 primeiras espiras são lisas. Por quê? Vai que tem uma periimplantite. Gente, a ideia do platform switching, né, tem um trabalho de 2011 que nós publicamos no JPério, eu, Piatelli, Marco Degide e o Arthur Belém Novaes, lá de Ribeirão, é que você enterrando o teu implante, você tendo tratamento de superfície até o topo, você tem um selamento mecânico. Ele vem todo coberto com osso, né, essa superfície vai até o topo. O cone de 11 graus, associado à precisão milesimal do pilar, vai dar um assentamento espetacular. As espiras vão facilitar a estabilidade primária e também a secundária de osseointegração. Existe um desencontro de informações que nem sempre o aumento da estabilidade primária com as healing chambers não vai gerar, vai faltar estabilidade primária e vai ter uma estabilidade secundária melhor. Gente, é possível ter ambas na mesma macrogeometria. Tá? Exemplo é a nossa superfície. Já o desenho das espiras é igual, gente, é a literatura que faz isso. Espiras largas, chamber, né? De novo, nós trabalhamos com informação de qualidade, a literatura mostra isso para a gente e nós comprovamos. Temos um ápice que é ativo, né? É onde você vai facilitar o travamento e também você pode trabalhar sempre com subfresagem. Maxila, por exemplo, um implante de 3,5, você vai parar na broca de 2,20. Isso é muito importante que você tenha essa noção, né? E outra, hoje a Pleno é a única empresa do segmento onde está na bula que você pode ativar o seu implante com
60 dias. Claro, 30 newtons de torque, o paciente não é fumante, não é diabético, você pode ativar. Várias empresas dizem isso, a Pleno coloca isso na bula. Só para que vocês entendam isso, colocar na bula, a empresa está garantindo que o implante ele vai osseointegrar. Está escrito ali nas instruções de uso. Isso é muito importante. Por quê? A empresa acredita, com as pesquisas que foram feitas, com as pesquisas que estão sendo conduzidas, com o grau de sofisticação que nós temos do implante da superfície, de que isso é possível de ser feito. Tá? Beto, quer complementar, Sami? Não, é isso aí. Você falou da precisão milesimal, né, da usinagem do Cone Morse. Isso é fundamental, né, Jamil? Já tá para sair uma pesquisa a gente não podemos citar, ainda está em sigilo, mas é jamais vista a precisão, né, de encaixe, isso comparando com as melhores marcas do mercado, né? Isso, gente, é um cuidado tanto no processo de usinagem de uma peça impressa em 3D, como os componentes que ainda são feitos a partir de barra. Então, para isso, encaixar... Os detalhes. É isso. Então, gente, vocês podem atestar e testar que realmente o que a gente trouxe de precisão aqui, sofisticação, é algo que a gente não conhecia, né? Vamos lá, Magda. Né? E o dia de hoje, né, a gente está para falar do portfólio pleno de componentes, né? Tanto dos componentes analógicos, como o dinossauro aqui aprendeu, né? Eu comecei a fazer implante em 97, né? Então aprendi todo o workflow analógico de transferência e tal. Brincadeiras à parte, eu sou do tempo do pilar standard, do Staticone, da UCLA, né? Aí eu passei dos implantes hexagonais, quer sejam externos ou internos, para os implantes de conexão interna cônica, né? E os componentes da Pleno, eles são todos color codes, cada um relacionado com cada plataforma, como vocês estão vendo aqui, amarelo regular, verde o short, pink o slim, né? Os pilares, todos color code. Notem que os parafusos, eles são escuros, porque eles são recobertos com DLC, que é o Diamond Like Carbon. Lembrem-se que o titânio, né, ele é um metal que tem uma maleabilidade. Então, esse Diamond Like Carbon, essa cobertura, ele reforça a resistência do parafuso, então ele confere maior resistência para esse parafuso, e também ele evita o distorque, né? Todo mundo que faz prótese sabe disso, você vai lá, torqueia 20 newtons por centímetro com a catraca, espera 10 minutos, torqueia de novo, né, para aquela acomodação. Diamond Like Carbon evita isso, né? Então, vejam o cuidado e os detalhes, né? Todos os pilares da Pleno, eles são parafusos passante e também tem indexados, então não tem sólido. Por exemplo, um cicatrizador da Pleno, ele é indexado. Então você consegue personalizar, criar um perfil de emergência, né? Você não precisa às vezes carregar, mas você consegue conduzir com um perfil de emergência. Os pilares, né? A linha do workflow digital, pode passar, Magda, né? E a complexidade que você consegue com casos como esse. Quer falar, Beto? Eu acho que aqui eu deixaria para o Sami, né? Porque o Sami que entende muito aí, trabalha muito com ossodensificação, trabalha com os levantamentos atraumáticos. Eu acho que esse caso aqui é até um caso do implante péreo, que vocês viram recentemente aí na Implant News, tá no Instagram. Sami, conta um pouquinho. Esse é um caso maravilhoso que o pessoal do implante péreo, o Robert, trouxe para a gente, com imagens magníficas, né, muito bem cuidadas, uma cirurgia super bem executada, onde uma área que necessita o enxerto de levantamento do seio maxilar, com remanescente ósseo pequeno, aproximadamente 5 milímetros, foi utilizada a técnica de osseodensificação com as brocas da Versa, onde você consegue, através de rotação no sentido anti-horário, elevar o assoalho do seio maxilar, ao mesmo tempo que você condensa lateralmente o tecido ósseo e empurra ele para dentro do seio, sem, contanto, perfurar a membrana. Dessa forma, você consegue não somente empurrar o osso remanescente, mas através desse sítio você consegue introduzir o biomaterial, e vocês vão ver na sequência o quão bonito fica um levantamento atraumático e o quanto de osso se consegue, uma densidade muito apropriada para a instalação do implante. Aqui vocês veem um implante, provavelmente é um implante de 5x10 sendo introduzido nessa área,
instalado infraósseo, como manda o protocolo, numa área onde normalmente seria feito um levantamento a partir da parede lateral do seio maxilar, o que provavelmente é uma maior, com maior pós-operatório e todas as consequências disso. Então, pode passar, Magna, acho que devemos ter as imagens da sequência do caso. Vocês notam na tomografia, remanescente muito pequeno, em locais onde tinha ali 1,77 milímetros de remanescente, inclusive em um ponto tinha uma comunicação fechada pela mucosa, né, após algumas manipulações, e vocês notam nos outros slides como lentamente esse material vai sendo levado para dentro do seio, através de pequenas colocações do plenum os e empurrado para cima com a broca versa, criando uma tenda dentro do seio maxilar, capaz de receber um implante que trava muito bem em pequenas dimensões ósseas devido à sua anatomia externa. Então, nós vamos ver na próxima imagem, vocês vão ver um implante e foi instalado nesse exato momento. Então, foi feito um enxerto, instalado o implante e você com o mouse dela ao redor do implante, como vocês veem a imagem mais radiopaca ao redor desse implante, que é referente ao plenum ósseo que foi colocado com essa técnica que alia o que há de mais moderno em termos de técnica cirúrgica para elevação de seio maxilar, com o que há de mais moderno e espetacular em termos de design de implante e técnica cirúrgica e biomaterial. Então, esse é um caso que deixou a gente muito feliz de ver como os nossos colegas têm utilizado essa tecnologia toda em benefício do próprio paciente. Pode passar, Magda. Muito bem. Magda, agora eu acho que entra os desenvolvedores, obviamente, né, o Sami é o head da parte de software, de desenvolvimento de software da Pleno, que óbvio é um casamento perfeito, né, o software com os hardwares, mas hoje o foco aqui é falar dos hardwares, dos componentes, e num outro momento a gente vai necessitar de mais tempo para abordar software, né, para abordar planejamentos cirúrgicos, e aí o Sami vai encabeçar isso, como ele encabeçou o desenvolvimento do software da Pleno, mas hoje vamos deixar aqui a nossa especialista aqui em digital, a Andrea, e o nosso engenheiro, o Marcos Jorqueira, para a gente apresentar para vocês em detalhes aí os componentes da linha digital da Pleno. Com vocês agora. Obrigada, doutor Alberto. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou fazer, junto com o Marcos Jorqueira, a apresentação da nova linha de componentes. Hoje é o dia do lançamento dos componentes digitais. Então, dentre os componentes digitais, pessoal, a gente vai ter aí a linha dos escambores, que apresentaremos para vocês, dos análogos híbridos e dos componentes também, como, por exemplo, o T-Base. Pode passar, por favor, Mano. Então, como o professor já me mencionou, a gente tem já uma linha bem completa e principalmente simplificada dos componentes protéticos, como vocês podem ver. Agora, com a inclusão dos componentes digitais, pessoal. A gente vai apresentar segmentado toda a parte para que vocês possam entender. E no final da apresentação, vocês vão ter um espaço para dúvidas, para que a gente possa responder para vocês também. Pode passar, por favor. Então, por que ser digital, pessoal? Atualmente, muitos profissionais têm adquirido cada vez mais as tecnologias, né? Não só os scanners intraorais, mas também outras soluções como softwares, né? Como o Dr. Alberto mencionou. Então, softwares, impressoras 3D, fresadoras, qualquer ferramenta desse fluxo de trabalho. E qual que é o benefício, né, que a gente obtém de obter essas ferramentas no nosso dia a dia? Dentre os principais benefícios, a gente vai ter aí o maior conforto dos pacientes, né, e o convencimento também para o fechamento do plano de tratamento, principalmente pelo fato da gente conseguir visualizar digitalmente, né, gente? Hoje em dia a gente trabalha com muitos gadgets, muitos computadores e telas no consultório, então a possibilidade da gente poder visualizar em 3D e mostrar para o paciente
o planejamento realizado, com certeza passa mais segurança para todos eles. A gente tem aí, com a utilização das ferramentas, redução das etapas do fluxo de trabalho, né, porque a gente reduz etapas manuais, a necessidade de envio dos trabalhos via motoboy, né, muitas etapas são aí reduzidas com esse fluxo de trabalho, trazendo mais agilidade para o nosso dia a dia, né? Voltando de novo para os softwares, a possibilidade da gente fazer o planejamento antes do atendimento do paciente também traz uma previsibilidade maior do resultado, né? Principalmente por conta da gente conseguir, dentro do software, controlar parâmetros de manufatura, né? Espessura de material, gap da cimentação, escolher mesmo o componente, né? Previamente ao atendimento, garantindo aí todo o controle antes do atendimento do paciente. Pode passar, por favor. Então, como é que é esse fluxo de trabalho do planejamento protético no digital, pessoal? Resumidamente, a gente montou esse fluxograma. O fluxo se inicia com a obtenção de um arquivo digital do paciente, que pode ser feito através de um escaneamento. Tá, gente? Atualmente, esse escaneamento ele é realizado intraoralmente, sendo escaneado direto à cavidade bucal do paciente, normalmente em clínica, ou mesmo dentro de um laboratório, né? O laboratório ele pode realizar o escaneamento do modelo de gesso enviado pela clínica para lá, com a utilização de componentes como Scambore. Obtendo esse arquivo digital, o arquivo vai ser importado dentro de um software de planejamento protético, que normalmente vai conter uma biblioteca virtual que vai ter ali os componentes digitalizados da linha. Então, a biblioteca da Plenum, por exemplo, onde vocês conseguem fazer a seleção dos componentes, tanto dos análogos quanto de componentes como mini pilar, pilar Plenum ou até mesmo T-Base. Depois de feito o planejamento, a gente vai para a parte da produção, onde as próteses são confeccionadas e normalmente modelos são impressos. Né? Muita gente pergunta por que o modelo é impresso, porque a etapa de acabamento ainda necessita de um modelo para a gente checar detalhes como as proximais e adaptação oclusal. Né? Nesse modelo, geralmente a gente faz ali a adaptação dos componentes como análogo, com a utilização de instrumentais específicos. E para facilitar toda essa manipulação aí dos componentes, a Plenum dispõe de um kit protético muito bacana, que contém diversas chaves que vão auxiliar aí vocês no dia a dia, que pode ser utilizado tanto pelo clínico quanto pelo laboratório. Pode passar, por favor. O Marcos Jorqueira, pessoal, o engenheiro que fez todo o desenvolvimento aqui dos componentes, vai apresentar para nós a linha de componentes digitais que a gente vai lançar hoje. Por favor, Marcos. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Acredito que vamos ter bastante interação daqui para frente. E eu vou passar um overview da linha completa desse fluxo digital em primeiro lugar. Então, começando ali pela parte de cima, nós temos os componentes protéticos, né? O primeiro da esquerda é o T-Base. Nós temos 3 modelos, 3 adaptações, né, para os implantes. Então, tem o amarelo para o regular, o rosa para o slim e o short, que é o verde. É interessante que o T-Base, se vocês estão acostumados a utilizar o T-Base, geralmente é utilizado o L, que é o large, né, que é o 4,5. A gente desenvolveu esse T-Base, o 3.9, que é o small, e também o 4,5. Por quê? Porque a gente sabe que para casos que vai utilizar o implante, o nosso regular 3,5, é interessante que seja utilizado um T-Base mais estreito, né, um diâmetro menor. Para quem gosta de fazer unitário e não quer usar o T-Base, pode ser utilizado também o pilar pleno, né? Nós temos a altura cimentável de 4 e de 6, e diâmetros de 3,5 e 4,5, ou seja, uma maior variedade para a seleção, né, do planejamento que vai ser utilizado. E para casos múltiplos, já é bem conhecido, o mini pilar, né? Segue o mesmo padrão do mercado, então esse é o componente que nós indicamos para caso múltiplo, usando o fluxo digital também. Na linha intermediária, a gente tem ali os nossos escambores. Então, à esquerda, os escambores de implante, vocês vão notar que a geometria deles é um pouco diferente da que tem no mercado, né? Eu vou explicar isso um pouco mais para frente.
todos também identificados pela cor amarela, a rosa e a verde. Na sequência, os escambores dos componentes. Então, do T-Base, vocês vão ver que é bem similar ao desenvolvido da Sirona, né? Essa pirâmide na parte de cima, ela que faz a leitura do caso, né? Ela que faz a leitura do T-Base e garante a precisão na interação, na interface com o software. E os dois à direita é uma geometria que nós desenvolvemos aqui, baseado em algumas validações que fizemos. Então, temos o escambore do pilar pleno, e o da direita é o do mini pilar, também uma geometria criada aqui internamente. Abaixo, a linha de baixo, a gente tem os análogos híbridos do implante e os que não estão coloridos dos componentes. Também a gente fez uma pesquisa de mercado, fez um benchmarking para conseguir chegar nessa geometria, né? Não é por acaso, a gente teve muito cuidado, a gente pesquisou, a gente foi em laboratórios, viu prós e contras de alguns sistemas, algumas dificuldades, escutamos melhorias e colocamos todas em prática, desenvolvemos esse análogo híbrido, que eu vou falar um pouco melhor mais para frente também. Pode passar, por favor, Mário? Agora falando um pouco mais sobre Scambori. Aqui, da esquerda, são imagens que a gente fez representativa do modelo impresso, né, em polímero, com um análogo híbrido, e acima um Scambori de implante. Então, essa técnica para escaneamento do implante, essa é a utilização dele, é selecionado, né, o modelo que vai ser utilizado, e por intermédio de, como mostra nas imagens acima, por intermédio de um parafuso hexagonal, é inserido ali e é feito o escaneamento, seja ele intraoral ou em laboratório por bancada. E abaixo tem um modelo representativo, um modelo impresso com um T-Base. Aqui é um T-Base de 4,5 de diâmetro, o Scambori já conhecido, né? Que é o Scambori modelo Sirona. Os da direita, essa geometria selecionada. E antes de passar a palavra para a Andréia, eu gostaria de falar um pouco sobre o desenvolvimento desses itens. Assim como os implantes, já abordado pelo Jamil e pelo Alberto, a gente investiu muito, né, tanto em equipamento de fabricação quanto de medição, para conseguir garantir essa precisão. Obviamente, os componentes de fluxo digital não podia ser diferente, né? Então, a gente investiu também pesado nisso, nesse desenvolvimento, escutou muita gente, muitas sugestões, críticas de outros sistemas também, para entregar algo preciso. Vocês que vão ser usuários, né, prestem atenção na interferência que tem, por exemplo, do Scambori do T-Base com o próprio T-Base, né? Vocês vão ver que não tem jogo, nem vertical, nem rotacional. Então, isso que garante o sucesso do sistema, né? A precisão e usabilidade. Não adianta ser preciso se não é fácil de ser utilizado. Então, vocês podem colocar lá o Scambori do T-Base, vocês vão ver que ele entra com suavidade, mas com uma leve pressão. Não é nem muito forte, nem fraco a ponto de ficar folgado. Então, foi um desenvolvimento que a gente levou um tempo para conseguir concluir, mas não podia sair fora do padrão pleno, né, de precisão e inovação também nessa geometria que a gente fez para melhorar naquele best fit, né, na leitura, no escaneamento, para que seja muito fácil o scanner ler o nosso Scambori e garantir a precisão. Agora eu passo a palavra para a Andréia para ela falar um pouco mais sobre o Scambori. Antes de passar para o próximo slide, Magda, só voltar um pouquinho. Aqui, como vocês podem ver, pessoal, referente ao Scambori modelo para instalação direta sobre implante, né? A recomendação é que vocês direcionem a parte chanfrada, ou seja, essa parte reta, para vestibular, né? Para que a captura pelo scanner seja feita de forma mais fácil, garantindo a precisão do escaneamento. Então, pode passar, por favor, Magda? Então, aqui, como vocês podem ver, pode passar, por favor, slide. Obrigada. Aqui, como vocês podem ver, então, gente, como mencionado pelo Marcos, nossos Scambores possuem diferentes modelos. Tá, gente? Eles vão ser selecionados de acordo com o modelo do implante instalado e o componente a ser utilizado também. Tá? Então, esses 3 primeiros Scambores, como vocês podem ver, eles são os que serão instalados diretamente sobre o implante. Para o dia a dia, é bacana a gente ter essa identificação por color code, né, um padrão da Pleno para facilitar a usabilidade de vocês. Temos em seguida uma linha que foi desenvolvida especialmente para os usuários da Sirona, como foi mencionado pelo Marcos, que é esse item que tem a pirâmide no topo.
Esse Scambori, ele é encaixado sobre o T-Base e não sobre o implante, tá, gente? E ele é um padrão já da Sirona, que é um sistema mais fechado e que pede por essa geometria para que o posicionamento tridimensional do implante possa ser identificado no sistema deles. Em seguida, a gente tem ali os escambores para modelo pilar pleno e mini pilar, que também vão ser adaptados sobre componente e não sobre o implante diretamente, tá? Os 3 escambores, com exceção do escambore modelo Sirona, foram desenvolvidos para que vocês possam utilizar com os softwares mais utilizados no mercado para planejamento de software, que seriam o Exocad e a Trishape, tá? Pode passar, por favor, Mike? Ah, não, pode manter ali, desculpa. Falando um pouquinho do escaneamento desses componentes, pessoal, vou abordar um pouco algumas dúvidas que já em fase de desenvolvimento recebemos aqui durante a concepção dos componentes. Muitos perguntam quais que são os scanners recomendados para o escaneamento desses componentes, né? A maior parte dos scanners intraorais já possuem qualidade suficiente para garantir uma precisão na captura da imagem. Então, os principais scanners que estão sendo utilizados no mercado, como o da Trishape, Carestream, Medit e mesmo a Itero, têm demonstrado já resultados positivos de escaneamento, tá, pessoal? A única recomendação é que vocês utilizem a técnica de escaneamento recomendada pelo fabricante do scanner utilizado por vocês, para que os arquivos obtidos tenham a melhor qualidade possível, assim como a gente capricha numa moldagem convencional, por exemplo. Tendo esse capricho, a gente vai evitar aí muita refacção, necessidade de refacção de prótese também. E muitos perguntam como que vocês podem obter essa biblioteca da Plenum para instalar no software de planejamento de prótese de vocês, tanto Exocad quanto da Trishape. O da Exocad, muito em breve, vai estar disponível no próprio site da Exocad, e o da Trishape, muito em breve, será também disponibilizado. Estamos finalizando ali as configurações recomendadas e solicitadas pelas próprias empresas para que vocês tenham esse acesso. Se vocês não tiverem alguma dificuldade para obter essa biblioteca Exocad via site da Exocad, vocês podem consultar nossos consultores, que a nossa equipe vai disponibilizar essa biblioteca para que vocês possam utilizar aí os nossos componentes. Pode passar, por favor. O Marcos vai retornar aqui com vocês para falar um pouco sobre os nossos análogos híbridos. Sim, então aqui mais um modelo representativo, um modelo impresso, numa impressora 3D. No caso aqui é um análogo híbrido do implante, né? À direita nós temos as opções também sempre identificadas para facilitar, amarelo, rosa e verde, do implante, e dos componentes a gente tem ali, vamos ter um análogo híbrido do T-Base 3.9 e um para o 4.5 também. É interessante destacar que quem é usuário Sirona vai perceber que 80, 90% somente tem o 4.5, o que dificulta casos que tem pouco espaço entre dentes. Então aquele 3.9 ajuda bastante para implantes regulares de 3.0 ou de 3.5. Abaixo, o análogo do pilar pleno, também temos essas opções, eles acompanham os componentes protéticos, e o análogo do mini pilar. Esse análogo híbrido, ele pode ser utilizado, como o próprio nome diz, tanto que pode ser utilizado em modelos impressos, como em gesso também. Já o análogo convencional, sabemos que não, né? Apenas em modelo de gesso. Agora, é interessante destacar que se for reutilizar esse item, que eles podem ser sim reutilizados, principalmente em modelo de gesso, tomar bastante cuidado na hora da quebra, né? A gente sabe que se bater ou danificar, vai prejudicar um pouco na precisão, na leitura do item, né? No encaixe. Então, somente isso, tomar um pouco de cuidado na quebra do gesso. Mas ele pode sim ser reutilizado. Agora, falando um pouco da instalação desse item. Você pode passar o próximo, por favor, Magda? Mais um, depois a gente volta nesse. Falando da instalação, essa chave a gente desenvolveu também para auxiliar na instalação dele. Então é simples. Essa rosca 1.6 é dos regulares e dos shorts, e a rosca 1.4 é o outro lado da chave, é para o implante Slim, análogo Slim. Então rosqueou, encaixou, né? Vai sentir uma leve pressão e ele vai ter um clique, né? Volta 2 slides, por favor, Magda. Pode ser esse. Esse daí tá bom.
A gente está notando ali que todos os análogos híbridos, ele tem uma leve conicidade, tem indexação na parte de baixo do ápice e tem um canal. Para que a gente desenvolveu, né? Também não foi por um acaso, a gente fez isso levando em conta algumas dificuldades que sentimos no mercado, né? Principalmente na hora de encaixe, de inserção e remoção do item. Então, a conicidade facilita que ele entre no modelo impresso 3D, o canal, ele facilita o clique também, ou seja, ele vai entrar com suavidade, mas ele vai ficar firme lá uma vez clicando, e também na hora de vazar o gesso. E os facetados é para indexação, então tomamos bastante cuidado para facilitar, visto que era uma crítica, né, que tinha do laboratório com relação a alguns análogos que havia no mercado. André, gostaria de destacar alguma coisa? Não, só reforçando, pessoal, que esse análogo ele também pode ser utilizado no modelo de gesso, né? Vocês podem ver que esse canal que foi desenhado no meio do análogo facilitaria ali a retenção dele em gesso também. E muitos perguntam, né, Marcos, só para complementar, por que vocês precisariam imprimir um modelo no fluxo digital, né? É justamente pela etapa do acabamento das próteses que foi mencionado previamente, tá, gente? Muitos ainda, a grande maioria, trabalha num fluxo de trabalho onde o envio dos trabalhos é realizado para um laboratório. Então, o laboratório, para conseguir retornar o trabalho para uma clínica, precisa fazer a finalização em um modelo, tá, pessoal? Pode passar, Magda. Agora, finalizando a apresentação da linha, agora falando dos componentes, vou citar aqui um pouco sobre o T-Base, né? Então, com relação à compatibilidade dele, existe compatibilidade com blocos Sirona? Sim. Sirona, Evoclar, Vita. Sabemos que tem diversos outros blocos, né? Diversos outros sistemas, até mesmo nacionais. Então, existe sim essa compatibilidade. Com a biblioteca da Pleno, os usuários também vão poder realizar fresagem disco, aquela bolacha, posicionando os trabalhos no software de planejamento. Quando nós fomos validar esse item em laboratório, nós testamos vários modelos do mercado já. Então, nós vimos que muitos deles tinham uma folga, né? Seja com disco, ou seja com o próprio bloco da Sirona e da Voclar. Então, a gente se esforçou bastante para conseguir uma folga mínima, seja de PMMA, seja de zircônia, porque é isso que garante, né, a precisão do item. Lógico, tem que ter um espacinho ali para cimentação, então nós estudamos bem essa parte. Os modelos que nós temos de T-Base disponível, pode passar o próximo, por favor, Magda? Aqui são os modelos de T-Base. Então, só reforçando, nós temos para a linha Slim, que são os implantes 3.0, o T-Base de 3.9, onde há espaço estreito entre dentes, né? Para a linha regular, nós temos as duas opções, tanto o 3.9, que são para os implantes de 3,5, 4, e também nós temos a opção de T-Base de 4.5, que são para os implantes de 3.5 para cima, né? Com isso a gente ganha resistência mecânica também. Por último, nós temos a linha Short, né? Que são para os implantes curtos, esse somente diâmetro de 4.5. O desenvolvimento desse item também foi bem interessante, porque a gente precisava garantir essa precisão, e não só na fabricação, mas também na medição, né? É muito difícil medir componentes tão pequenos, né? Então, esse é o grande desafio da indústria em geral. Quem já visitou a Plenum sabe que houve um grande investimento em maquinária, em máquina tridimensional, em pessoas, né, já habituadas em fazer medição desses itens, e com isso a gente garantiu essa precisão e, claro, usabilidade, que é muito importante para a gente. E só reforçando, vão ter também a opção do pilar pleno, sempre com altura cimentável de 4 e de 6 milímetros na parte cimentável, e diâmetro de 3,5 e 4,5. O mini pilar também muito conhecido, para casos múltiplos, o diâmetro dele é 4,8 para as linhas regular e short. Pode passar, acho que a Andrea pode dar prosseguimento, falando um pouco mais sobre essa linha. E só para finalizar.
Desculpa interromper, doutor André, a gente está recebendo algumas perguntas aqui, e um dos nossos clientes está perguntando como que ele faz para adquirir a biblioteca da Plenum para os planejamentos. Tá. Como mencionado, pessoal, a biblioteca Plenum ela pode ser solicitada via consultor e será disponibilizada pela nossa equipe por enquanto, né? Enquanto não sobe direto no site da Exocad. Obrigada, Andréia. Tá? Então, só para finalizar esse slide da seleção de componentes digitais, pessoal, como é que vocês vão conseguir saber qual que é o componente que vocês devem utilizar após o escaneamento? Normalmente, essa seleção é feita em software, pessoal. Então, vocês transferem esse escaneamento para um software e ali vocês conseguem verificar espaço, altura, auxiliando na seleção do componente que vocês vão utilizar. Então, o T-Base e Pilar Plenum, vocês podem utilizar tanto para unitários quanto alguns múltiplos, né, para alguma fixa, por exemplo, e o Mini Pilar é recomendado para múltiplos, né. Só se atentarem ali nesse conjunto, de selecionarem o escambore correto, correlacionado ao implante, e o componente, caso vocês optem pelo Pilar Plenum ou Mini Pilar, por exemplo. Tá? Na biblioteca virtual que vocês vão poder trabalhar tanto no sistema da Exocad quanto no sistema da Trishape, para Pilar Plenum, vocês vão trabalhar com fresagem sobre copying para Pilar Plenum, e para mini pilar, vocês vão ter as duas opções, sobre copying ou sobre o mini pilar direto, se vocês quisessem, por exemplo, fresar uma barra metálica completa, adaptando direto sobre mini pilar. Então, são essas as considerações que eu tenho para passar aí sobre a biblioteca nos softwares, pessoal. Tem mais alguma dúvida, Magda? Tem uma dúvida sim. Como a geometria do nosso escambare é diferente, os escambares de implante, a pergunta é com relação ao posicionamento desses escambares e se ele requer alguma técnica especial de escaneamento. Não, como mencionado, o recomendado é que a parte chanfrada ou reta seja direcionada para vestibular, tá, pessoal? Se não for possível ser direcionado para vestibular, o mais vestibularizado possível, né? Mesmo que esteja virado um pouco para mesial, um pouco para distal, que seja direcionado para vestibular. E alguns scanners dão a opção aí de vocês conseguirem escanear em alta resolução ou em HD, aumentando a qualidade de escaneamento nessa região. Tá, pessoal? O Dr. Alberto vai demonstrar aqui um caso clínico realizado que ilustra muito bem a utilização do escambore. Pessoal, obrigado, Andréia, obrigado, Marcos. Obrigado. Vocês são muito eficientes, caprichosos aí, obrigado por todas as descrições aí e pelo desenvolvimento maravilhoso desses componentes. Aqui, gente, diferentes mundos, né? O mundo digital e o mundo analógico, onde você tem que customizar um transferente, tem toda uma técnica para isso ser feita. E quando você vai para o mundo digital, existem N técnicas para você poder fazer essa captura, né? Só do escambore, só do tecido mucoso, escambore mais tecido mucoso, escambore e tecido mucoso e a coroa provisória. Então, nós vamos trazer um evento, Magda, pode passar, onde a gente vai deixar os especialistas em prótese trazerem os seus feedbacks e os seus pareceres. Não, é aquilo mesmo, Magda, pode deixar já na próxima. Onde a gente consegue, olha só, através do mundo digital, trazer esse tipo de outcome, né? Perfeito, desde o volume gengival, perfil de emergência, a zona de transição muito bem trabalhada, desde a fase de instalação do implante, onde se faz um enxerto de conjuntivo. Então, preparem-se que a gente vai trazer um evento falando de preservação alveolar, né, com materiais sintéticos, todo o fluxo digital, a cirurgia guiada proporcionando, né, um posicionamento tridimensional perfeito desses implantes. Então, a ideia hoje do evento era os componentes, né, e a tecnologia que foi aplicada. E a usabilidade a gente vai trazer num próximo evento para vocês, porque o que a gente quer, gente, é chegar num resultado como esse. Magda, pode passar, por favor. A gente quer conseguir que o nosso laboratório consiga ter uma leitura, né, da onde a gente está trabalhando em boca, para que ele consiga, né, com essa precisão, com essa sofisticação,
né, trazer a melhor anatomia, a melhor adaptação de uma coroa protética a todo o esforço cirúrgico que foi feito e a todo o planejamento. Então, eu diria que é com muita maestria que esse sistema consegue oferecer para o usuário essa possibilidade. Então, o sistema permite que a gente atinja essa excelência como vocês estão vendo aqui. Então, já uma empresa trazendo componentes para que o cérebro e o expertise do dentista brasileiro consiga ser aplicado, né? Mostra a próxima para mim, Magda, por favor. Então, é isso que a gente quer, gente. Esse tipo de resultado, essa adaptação, né? Essa precisão, tanto de encaixe de componente protético no implante, adaptação do tecido mucoso, né? E um perfil de emergência invejável. Com toda essa tecnologia, a gente consegue oferecer isso para vocês.